Você acha que seria loucura o Max Verstappen sair da Red Bull para uma outra equipe? Seria uma troca bombástica? Então eu vou te relembrar 10 momentos da história da Fórmula 1 que pilotos saíram de uma equipe para outra e foram as trocas mais bombásticas da história. Primeiro, já vou começar falando da última, né, que foi a ida de Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari no ano de 2025. Você lembra, Lewis Hamilton chegou na Mercedes em 2013, acreditando nesse novo projeto e deu muito bom, já que o piloto heptacampeão até então, conquistou 6 títulos na Mercedes e ficou 12 temporadas na equipe, de 2013 até 2024. E a gente achou que o Hamilton provavelmente iria se aposentar na Mercedes. Pô, foi a equipe que ele se conectou, tem o seu engenheiro Peter Bonington, o próprio Toto Wolff, só que depois de Abu Dhabi 2021, da perda do título, o penúltimo regulamento da categoria de 2022 até 2025, o Hamilton não se adaptou. Então depois de um 2022 ruim, depois de um 2023 ruim, Hamilton tomou a decisão no começo de 2024 e fez um anúncio que ele iria para a Ferrari para o ano de 2025. Primeiro para mudar os ares, obviamente, mas também para realizar um sonho dele de criança, que é pilotar na Fórmula 1 vestindo um macacão vermelho. E por tabela, ele já realizaria o sonho do seu ídolo Ayrton Senna, que sempre quis pilotar para a Ferrari, mas nunca conseguiu. Segundo, a ida de Daniel Ricciardo da Red Bull para a Renault em 2019. Você lembra do jovem Daniel Ricciardo, que batia a roda, brigava ali com o Verstappen de 2016 a 2018, proporcionando momentos maravilhosos pra gente, como aquele no Azerbaijão, onde os dois carros bateram e acabaram abandonando aquele GP. E o Daniel Ricciardo via um rival muito forte no Verstappen, e ele começou a ver a Red Bull defendendo um pouco mais o Verstappen do que ele. Ele olhou a situação e falou, cara, esse aqui é o cara que a Red Bull tá investindo. Não vai adiantar eu ficar dando murro em ponta de faca. Eles não vão mudar comigo. E como o Daniel Ricciardo via a possibilidade real dele ganhar um título da Fórmula 1, ele resolveu pra 2019 apostar no projeto da Renault, que a gente já sabe que não deu nada certo. Ele ficou na Renault 2019, 2020, em 2021 ele foi pra McLaren, ganhou aquele GP de Monza lá de 2021, mas também não deu nada certo, acabou saindo da Fórmula 1, voltou pra Racing Bull. Cogitaram com a hipótese que dele entrar no lugar do Pérez para 2024, ali 25, mas não deu certo, ele acabou aposentando da Fórmula 1. Então essa troca do Ricciardo da Red Bull para Renault foi a pior coisa que ele fez. É lógico, a gente olhando agora, engenheiro de obra pronta. Terceiro, o Lewis Hamilton aparecendo de novo aqui, que foi a saída dele da McLaren para Mercedes em 2013. Lewis chegou na Fórmula 1 em 2007, quase foi campeão no seu primeiro ano. Depois disso, em 2008, ele conseguiu aquele título que nós brasileiros, nossa, não gostamos de lembrar daquele momento, daquela curva da junção, onde ele acabou ultrapassando aquele carro da Toyota, Timo Glock, e acabou botando água no chope da comemoração do nosso brasileiro Felipe Massa. Depois o Lewis acabou, treta com o Alonso, aí o Alonso saiu da equipe, pois o Alonso ainda foi pra Ferrari em 2010. Mas voltando falando do Hamilton, ele ficou na McLaren até 2012, só que Niki Lauda, a lenda, o campeão da Fórmula 1, ficou aqui ó, na orelha do Hamilton. Hamilton, ó, se eu fosse você, eu vinha pra Mercedes aqui, ó. A Mercedes pra 2013, o Michael Schumacher vai aposentar, e ó, Hamilton, você tem muito futuro aqui nessa equipe. A Mercedes tá com um projeto muito bom para esse novo regulamento, pro efeito solo. Tá chegando um tal de DRS aí, Lewis. Com a Mercedes aqui, ó, você vai voar. Lewis escolheu ouvir as palavras sábias de Niki Lauda e deu muito certo, porque ele ficou até 2024 na equipe alemã e conquistou 6 títulos com a equipe. Quarta troca, a ida de Jacques Villeneuve da Williams para BAR em 1999. Isso aqui é uma das maiores loucuras do mundo, porque em 97 Jacques Villeneuve foi campeão pela Williams. Teve um 98 ali mais difícil, já que a McLaren foi campeã com o Mika Häkkinen, só que pro ano de 99 ele recebeu um convite da própria McLaren. Provavelmente o Jacques Villeneuve seria companheiro de equipe em 99 do Mika Häkkinen, já que a gente tinha o jovem David Coulthard, que tinha que se provar ainda. E o Villeneuve já é um piloto consolidado, o piloto campeão de 97. Só que o Villeneuve, em vez de ir pra McLaren, escolheu ir pra BAR. O que ele foi fazer na BAR, cara? E obviamente que deu merda, né? Deu errado pra cacete. Ele no ano de 99 ele não fez nenhum ponto no campeonato.
Cada uma, cara. Quinto, a ida de Damon Hill da Williams pra Arrows em 97. Você achando que a troca do Villeneuve foi terrível? Vem aqui pra você ouvir essa do Damon Hill. Em 1996, o Damon Hill foi campeão da Fórmula 1 pela Williams. E aí você fala, Moa, pra 97 ele vai continuar, né? Só que a Williams chutou o pé da bunda do Damon Hill. E aí ele não tinha pra onde ir. Ele foi me aparecer na Arrows, uma equipe do fundo do pelotão. E obviamente que deu merda, né? Ele foi de campeão de 96 pra fazer só 7 pontos no campeonato de 97. Sexto, a ida de Michael Schumacher da Benetton para Ferrari em 1996. Naquela época, o alemão, o jovem piloto, era bicampeão da Fórmula 1 com a Benetton nos anos de 94 e 95. E no ano seguinte do seu título 96, Michael Schumacher resolve apostar no projeto novo da Ferrari, para a equipe ser campeã de construtores de novo, que já não era há um tempo, e ser campeã de pilotos. O Schumacher teve visão a longo prazo, viu? Porque ele foi escolhido para liderar esse projeto, ele ficou lá, ó, 97, 8, 9, só no ano 2000 que o Schumacher foi conquistar seu primeiro título na Ferrari. O que acabou com esse projeto deu muito bom, né? Porque o Schumacher conseguiu 5 títulos seguidos de 2000 até 2004, com a equipe tendo seu fiel escudeiro, a nossa lenda, o brasileiro Rubens Barrichello. Inclusive, foi nessa época que eu comecei a assistir Fórmula 1 e, ó, por isso que eu sou torcedor da Ferrari. Sétimo, a ida de Nigel Mansell da Ferrari para Williams em 1991. O Mansell, naquela época, já tava de saco cheio da Ferrari e da Fórmula 1 também, porque ele anunciou a sua aposentadoria da categoria. Porém, Frank Williams ficou aqui, ó, assim como o Niki Lauda fez com o Hamilton lá em 2013, Frank Williams em 91 ficou aqui, ó, falando na orelha do Mansell e falou, não, Mansell, vem pra cá, toa esse caminhão de dinheiro, vem aqui acreditar no projeto da Williams. E acabou dando certo, porque não deu em 91, já que o Senna foi campeão pela McLaren, porém em 92, com aquela... Você lembra da suspensão ativa da Williams? Começou com o título de Nigel Mansell em 92. Então, deu bom essa não aposentadoria e o Mansell ir pra Williams em 91. Oitavo, a ida de Alain Prost da McLaren pra Ferrari em 1990. E o motivo dessa troca foi quem? O nosso brasileiro Ayrton Senna, porque você lembra 88, você lembra 89, as tretas dos dois que era só arrancar rabo. No fim, o Prost escolheu apostar no projeto da Ferrari para os anos de 1990 e 91. E já vou adiantar para vocês que não deu merda nenhuma, não deu em nada, porque em 1990 o Alain Prost foi vice-campeão para o nosso brasileiro Ayrton Senna, que foi campeão daquele ano, e no ano de 91 foi pior ainda porque ele ficou na 5ª colocação. A carreira do Prost só foi boa porque depois ele foi para Williams e ele encerrou a sua carreira em 93 com um título na equipe com aquela suspensão ativa ainda. Então, a ida para Ferrari foi ruim, mas depois para Williams foi boa. Nono, a ida de Emerson Fittipaldi da McLaren para sua própria equipe, a Fittipaldi Copper-Sucker, em 1976. E isso chocou muito o mundo da Fórmula 1 na época, porque o Emerson Fittipaldi tinha sido campeão da categoria nos anos de 72 e 74. E quando chegou em 76, ele tava até o 75 na McLaren. Pô, uma equipe grande na época, já era grande na época a McLaren. E do nada, ele resolveu criar a sua própria equipe. Você lembra da Fittipaldi Copper-Sucker, uma equipe brasileira. E aí vale, né? Eu entendo o Fittipaldi. Não importa qual equipe você estiver. Se você for criar uma equipe brasileira, você está certo. E pra fechar com o 10º lugar, a gente tem o rei das trocas bombásticas. Acompanha comigo, mas a troca que eu quero citar é pro ano de 1954. E quem que é esse protagonista? O argentino Juan Manuel Fangio. Porque simplesmente no meio da temporada de 54, ele saiu da Maserati pra Mercedes e foi campeão nesse ano. Meu Deus do céu, mas vem aqui comigo. Escuta só a história dos 5 títulos do Fangio. Em 51, ele foi campeão da Fórmula 1 pela Alfa Romeo. Nesse ano de 54, que foi essa troca, ele começou o ano na Maserati. Só que ele viu que ia dar ruim, ele não ia ser campeão. E aí ele foi lá e foi trocado no meio da temporada para Mercedes, o que deu muito bom, porque ele foi campeão de 1954. Deu tão bom essa troca, que em 1955, ele foi campeão pela Mercedes de novo. Aí em 1956... ele falou, puta, na Mercedes vai dar ruim, deixa eu ir pra Ferrari. Em 56, ele foi campeão pela Ferrari. Aí ele falou, pra 57 eu não vou ficar na Ferrari não, vai dar merda. Eu vou voltar pra Maserati. Em 57, ele foi pra Maserati e foi campeão de novo.
Ele foi campeão em 4 anos seguidos, de 54 a 57, por 3 equipes diferentes, 3 motores diferentes. Mano, ele é surreal. Juan Manuel Fangio, pra gente fechar, tem 5 títulos da Fórmula 1 e é o único piloto na história que conquistou esses títulos por 4 equipes diferentes, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari e a própria Mercedes, com 4 motores diferentes. Lenda, né? Mas e você? Qual que você acha que foi a troca mais bombástica dessas 10 aí que a gente comentou? Meu, me fala. É uma mais maluca que a outra. E se o Verstappen sair da Red Bull, dependendo pra onde ele for, talvez seja bombástica. Eu só não espero faça igual o Damon Hill e o Jacques Villeneuve, que foram aí pra BAR e pra Arrows. Imagina, cara, o Max sair de uma Red Bull e pra uma equipe lá do fundo do grid. Aí não dá, né, Max? Mas e você? Deixa aqui nos comentários qual que é a troca mais bombástica que você achou. E é óbvio, né? Dê um like se gostou do vídeo e se inscreva no Reaceleração se não for inscrito. Então é isso. Valeu, falou. Fangio é lenda demais.